Novo inquérito policial para mirar Jair Bolsonaro. Parece brincadeira, né? Flávio Dino acaba de dar um despacho autorizando a abertura de novo inquérito policial para investigar, em tese, o que foi discutido lá naquela CPI do circo, né? A CPI da Covid. Agora, eu fico me perguntando, será que eles vão investigar o consórcio Nordeste dessa vez? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Antes eu preciso pedir que você se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Olha só a situação. Flávio Dino, ele autorizou a abertura de um inquérito policial. Esse inquérito policial mira Jair Bolsonaro. A intenção é analisar possíveis fraudes e tudo mais lá na época da né, da pandemia. Só que tem um detalhe. Alguns casos já estão comprovados, como por exemplo o desvio de dinheiro público no consórcio Nordeste, do qual o Flávio Dino, né, de uma forma ou de outra, acabava fazendo parte. Então será que essa investigação autorizada pelo hoje ministro do STF, Flávio Dino, na época governador, será que vai investigar também o consórcio Nordeste? Ou será que pelo menos vai usar já o que já foi comprovado em relação ao consórcio Nordeste, ou é só contra o Bolsonaro? Vamos ouvir aqui a matéria da CNN, depois eu volto para comentar com você e para te mostrar o porquê de tudo isso. Acompanhe aqui. Atenção, novo inquérito contra Jair Messias Bolsonaro. Acabou de chegar a decisão, acabou de chegar o documento. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, autorizou a abertura de um novo inquérito com base em um relatório da CPMI da Covid. Pois é, o documento, que nós já tivemos acesso, já aparece para vocês aqui em tela. Ó, eu estou manipulando ele, mexendo aqui nele com vocês, para que possa mostrar para vocês o que diz exatamente. Primeiro, Polícia Federal, com base em informações, em dados prévios, a Polícia Federal requereu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito, uma investigação contra Jair Bolsonaro. E o que eles dizem aqui? Cumprimentando, bom, eles fazem toda aqui a cordialidade e tudo mais, encaminham a Vossa Excelência o despacho, bem como os demais documentos produzidos desde a última solicitação, para que, após concedida a vista ao Ministério Público Federal, haja análise e deliberação para prosseguir com o caso, mediante instauração de inquérito policial e concessão de prazo para realização de diligências, a exemplo da oitiva, depoimento dos envolvidos e outras medidas que se mostrem necessárias. Mas deixa eu ir aqui para uma parte que fala um pouquinho mais um português um pouquinho mais fácil da gente compreender. Destaco, nesta decisão de Flávio Dino, destaco que a investigação parlamentar, ou seja, que a CPMI, estou grifando aqui para vocês acompanharem comigo, tá? Que a CPMI apontou indícios de crimes contra a administração pública, notadamente em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de recurso público, desvio de dinheiro público, de contratos com empresas de fachada, e aí eu vou aqui para a próxima página com vocês, empresas de fachada, contratos genéricos ou fictícios, dentre outros ilícitos, ou seja, ilegalidades, mencionados no relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, ante o exposto, acolho o requerimento da Polícia Federal e determino a conversão dessa petição em inquérito policial. Portanto, nós temos, neste momento, nesta manhã de quinta-feira, 18 de setembro de 2025, uma autorização de abertura de mais um inquérito contra o ex-presidente da República. Aqui embaixo, minha gente, nós temos a assinatura. Quem determina, quem ordena? O ministro Flávio Dino. Tá aí a CNN, a moça tenta disfarçar, mas eu tive a impressão que ela tá feliz, você não? Mais um inquérito contra Jair Bolsonaro. Por quê? Isso aqui é uma resposta ao que eles chamam de PEC da blindagem. Olha, eu vou ser bem sincero com você. Se tiver algum erro cometido por Bolsonaro ou por qualquer outro, tem sim que se investigar, tem sim que trazer as claras e tem que se punir. Agora, já tentaram de tantas formas comprovar algo de ruim em relação ao Bolsonaro e não conseguiram, que sinceramente eu não acredito que dessa vez vão conseguir. Na verdade, o que o Dino está tentando, com algumas medidas, entre elas medidas relacionadas às emendas, né? Emendas parlamentares, que no passado era um orçamento secreto do Bolsonaro e hoje é uma emenda lícita, bonita e queridinha do Lula, que usa para comprar deputados, e agora está tudo certo, não é mais crime, na visão deles pelo menos. Ele já usou seu poder em relação às emendas, agora ele tenta usar em relação ao Bolsonaro. Por que disso? Porque o STF teme perder o poder. Eu nunca fui favorável a você esconder quem vota em quem
na Câmara de Deputados, no Senado. Eu sempre achei que os votos teriam que ser abertos, mas dessa vez eu concordo com o que foi oferecido aí, inclusive o voto secreto, que é o que causou mais polêmica na questão da PEC e da blindagem. Primeiro porque é uma PEC, é uma proposta de emenda à Constituição, então não tem como o STF falar que é inconstitucional. E outro detalhe, só está se tomando esse caminho para evitar que todos os deputados, todos os senadores fiquem reféns do STF. O maior problema do Brasil hoje chama-se STF. Muito maior do que, infelizmente, os deputados ou senadores. Se tem corrupção na Câmara e no Senado, ao que tudo indica, a situação está bem pior no STF. Então a necessidade hoje é de proteger deputados e senadores, para que quando eles votarem de uma forma diferente ao que quer o STF, eles não corram o risco de perder o mandato ou até de ir para a cadeia. Por isso, essa PEC prevê que para processar um deputado, um senador, um congressista, o STF precisa da autorização da casa, né? No caso do deputado, da Câmara dos Deputados. E por que secreta a votação? Porque vai ser feita uma votação para dizer se autoriza ou não que o STF processe. Se for aberto, o STF vai saber quem votou para quê. Lógico. E aí ele vai pressionar aquele que votou. Então, infelizmente, nesse caso, tem que ser, sim, voto secreto. Infelizmente. Agora, é a solução? Não. Isso aqui é um remédio para a febre, mas não é o combater a doença, né? É você tentar apenas tirar o sintoma, mas não resolver o problema. O problema vai se resolver o dia que eu e você aprendermos a votar e não colocarmos corruptos na Câmara dos Deputados e no Senado. Quando eles chegam lá com o rabo preso, quando eles chegam lá com passado negro, com um pai com passado sujo, mãe com passado sujo, irmãos e eles mesmos, é assim que eles viram reféns do STF. Então, quando a gente aprender a votar, a não trocar voto, principalmente no Nordeste do Brasil, não trocar voto por cesta básica, não trocar voto por caminhão-pipa de água, não trocar voto por gente que quer manter você na pobreza, porque precisa de você para votar nele a vida inteira, enquanto a gente não aprender isso, a gente vai ter que conviver com corrupção. Mas hoje o STF é o maior problema. Não estou falando de corrupção apenas do dinheiro. Corrupção ela se estende a outras situações, tráfico de influência, investigações falsas, né? Investigações em cima daquilo que não tem crime por trás. Tudo isso é uma espécie de corrupção. E certamente, olhando com esse contexto amplo, o STF hoje é o poder mais corrupto talvez do planeta. Então ele precisa ser seguro. E a única maneira que se encontrou, e infelizmente eu tenho que concordar com essa maneira, é esse projeto de emenda à Constituição, onde as pessoas, para tirar o deputado que não está votando como o STF quer, que não está fazendo a lei que o STF quer, para tirar esse deputado, o STF vai depender do apoio pro STF da própria Câmara de Deputados. É lógico que ele não vai ter, então ele perde poder. Assim como o foro privilegiado. Se você tirar esse foro privilegiado, veja bem, eu sou advogado, eu trabalho com isso. Quando foi criado o foro privilegiado, foi para que essas pessoas fossem protegidas, digamos assim. A intenção é, deputado, senador, enquanto ele está no mandato, ele ser protegido. Então, se tiver acusações contra ele, quem vai julgar é lá o colegiado do STF, governador, STJ e assim por diante. Hoje, em vez de ser protegidos, eles viraram reféns. Hoje a gaveta está cheia de processo. E aí, ô Zezinho, você vota assim ou eu vou abrir a gaveta. Ô fulano, você vota dessa forma ou eu vou abrir a gaveta. Aqui vou pegar teu processo, vou pôr para andar. Tem deputados, inclusive como o seu Lindenberg Farias, que vive gritando aos quatro ventos, mas é alguém que estava inelegível. E aí um juiz apenas deu uma liminar. E essa liminar está durando o mandato inteiro para que ele possa, mesmo inelegível, a princípio, hoje está cumprindo o mandato. E vários deputados estão nas mãos do STF. Por isso, a necessidade dessa blindagem, como eles chamam. E aí o STF reage como pode, está atirando para todo lado. E o Dino está atirando no Bolsonaro. Cada vez que o Dino mexe com o Bolsonaro, ele se torna mais alvo. Daqui a pouco, talvez ele tenha uma surpresa muito grande, né? Ao que tudo indica, sanções americanas, investigações americanas, provavelmente vão ter ele como o próximo ou um dos próximos alvos. Mas cada vez que ele mexe com o Bolsonaro, certamente ele fica mais perto disso. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha de tudo isso? Dessa perseguição desenfreada, dessa falta até de humanidade no momento que está vivendo o Bolsonaro e dessa PEC também, né? Pode falar para mim aí. Você é contra, você é a favor? Eu nunca gostei da ideia, mas hoje eu não vejo outra alternativa. Grande abraço, beijo no seu coração, Deus abençoe muito você, sua casa, sua família e até o próximo vídeo.